Olá pessoal, tudo bom com vocês? Solitude e solidão. Tem um tempo que eu estou tentando gravar esse áudio aqui para o canal. Eu acho esse áudio, essa temática, a temática desse áudio muito interessante. E eu acho que eu tenho muita propriedade para falar sobre isso. E é um áudio que traz muito autoconhecimento, né? Então, são temas que me interessam. Pessoal, é o seguinte. Eu vivi muito tempo fora do Brasil e eu vivi muito tempo sozinho. Eu saí de casa muito cedo. Quem acompanha o canal desde o início aqui, dos meus primeiros vídeos, eu já tenho alguns outros vídeos trazendo alguma ideia, alguma reflexão sobre isso. Mas naquela época eu não tinha passado por tantas coisas, então a minha concepção sobre isso mudou um pouco. E por isso eu decidi gravar esse áudio. Solidão e solitude. A gente vive no Brasil numa sociedade muito aberta para o outro. A gente dá muito espaço para o outro na nossa vida, para o amigo, para a família. E eu só consegui ter essa percepção vivendo em outras culturas, porque na minha cabeça isso era natural. Mas eu desconfiava naquela época, na época em que eu vivi no Brasil e acreditava que as coisas eram assim e pronto, né? Eu não tinha tanta vivência de mundo, de outras culturas, eu achava que era assim em todo lugar. Mas eu desconfiava, porque às vezes me incomodava, sobre essa relação entre o outro e essa relação entre nós mesmos e os outros. Isso sempre, esse espaço, né? Eu acho que que ele é bastante invadido no Brasil. E eu sempre ouvi alguns discursos em relação a essa interação sobre ficar sozinho. Eu não sabia o que significava mesmo ficar sozinho. Na minha cabeça, por exemplo, passar Natal sozinho, ou aniversário sozinho, ou estar sozinho, em momentos que, né, no cotidiano mesmo, no dia a dia, não era uma coisa positiva. E isso tinha a ver tem a ver, né, com um estranhamento comigo mesmo, com uma falta de autoconhecimento. E eu não acredito que eu seja o único, ou né, eu acho que isso no Brasil é muito comum. Isso vem de uma questão cultural nossa de dar muito espaço para o outro. E de, por essa razão, não saber lidar consigo mesmo, com a solidão, né? Eu não gosto dessa palavra, depois vou explicar a razão, e não ter tanto conhecimento sobre si, porque ainda há uma valorização muito grande do grupo e do que os outros pensam, né? E ao outro. Né? Tanto que tem essa coisa no Brasil do feedback, né? E a cultura latina, a cultura brasileira, tem muito isso, de ser muito sociável, de uma importância muito grande para o outro. Eu já disse isso aqui também muitas vezes. E eu consegui pensar isso tudo, né? Claro que, né, muita gente diz isso também, algumas pessoas já dizem isso, mas eu consegui constatar por experiência própria, vivendo em outros países em que esse paradigma é diferente, as coisas não funcionam desse jeito. Eu acho que no Brasil a gente está muito próximo, presta atenção no que eu vou dizer, eu acho que a gente estamos muito mais próximos no Brasil, na América do Sul, na América Latina, aos Estados Unidos do que à Europa, até por um distanciamento geográfico. Isso significa que a gente recebe muito mais influência norte-americana do que europeia, atualmente. Essa é a minha percepção. Não significa que a gente não receba influência, né, de alguns países europeus ou da Europa de maneira geral, mas a gente recebe muito mais, estamos muito mais ligados ao nosso estilo de vida como brasileiros, como sul-americanos, latino-americanos, ao
aos Estados Unidos. Na Europa, eu vejo um outro paradigma em relação a isso que eu disse. Eles não estão tão ligados, a maioria dos países, a uma a esses padrões norte-americanos, a uma influência norte-americana. Eles têm os próprios as próprias nações que influenciam grande poder sobre outras lá, por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra. Então, alguns países olham mais para esses países. Na Croácia, o pessoal olha muito para a Áustria, para a Alemanha. Você conversa com um croata jovem, o sonho dele é ir para a Áustria, para a Alemanha. E isso não significa que eles também não tenham influência dos Estados Unidos, mas pela minha visão geral, pelas minhas vivências, eu acredito que eles têm um olhar mais para a Europa ali do que para a América. E isso tem implicações no estilo de vida e no estilo de pensar deles. E do nosso também. Essa coisa é um pouco complexo o meu pensamento aqui. Vocês vão ter que, né, devagar para digerir o que eu estou tentando dizer. Então, a cultura latina, né, no Brasil, não só no Brasil, pessoal, eu vejo a cultura latina também não estou me referindo à América Latina, né, eu estou falando a cultura latina, a questão de língua e por aí vai também. A Espanha tem esse viés mais latino, mas eles são mais reservados em comparação ao Brasil, como latinos, né, e a outros países da América Latina. Mas em relação à Europa como um todo, eles são mais latinos do que europeus, ao meu ver também. A mesma coisa os portugueses. É nesse sentido que eu estou falando. E eu percebi isso também porque eu já vivi nesses países. Então, a cultura latina meio que não permite esse espaço para um autoconhecimento, né? E porque a gente está rodeado o tempo inteiro da família, dos amigos, né? A gente se deixa levar muito pelo outro, né? E dá muita importância e valor ao outro. E tem muito isso no discurso do brasileiro, do português, por exemplo, do Brasil, né? Da língua portuguesa do Brasil, eu escuto muito isso. Né? Alguns controladores discursivos sociais, eu vou chamar assim. O que que isso quer dizer? Em qualquer momento em que há algum conflito, alguma pessoa trazer esse discurso de você vai ficar sozinho. E não há problema algum em ficar sozinho. E é por isso que eu estou falando sobre isso aqui no canal. Estar sozinho, muitas vezes, é uma grande paz. E é um momento maravilhoso. Mas é um momento que você precisa aprender a construir. Porque senão ele não vai trazer isso para você. Você precisa ressignificar o que é ser sozinho para que você entenda o que isso significa. E para quem ainda não pensa assim, ou para quem não tem essa percepção, eu não vejo isso como uma coisa triste. É uma coisa necessária. Na verdade, o que eu vejo triste é esse excesso do outro, esse excesso da família, esse excesso do amigo, e esse não se conhecer e se deixar levar por todo mundo ou pelo grupo em si, ou ver a sociedade, ou se ver tão insignificante. Eu acho que todo mundo é bem insignificante, sim, no sentido de nós todos somos. Eu sou no sentido de a gente não é nada diante do todo, diante de toda essa complexidade social do mundo, de vida, né? Mas isso não significa, né, que a nossa realidade, que nós não tenhamos certo poder. E se deixar levar pelo outro, como se num fluxo sem se conhecer, é uma coisa problemática. É uma coisa que impede o nosso crescimento e o entendimento do poder que a gente mesmo tem. Eu não gosto desses discursos pela língua de vai ficar sozinho. Ficar sozinho é maravilhoso. Né? Então, por exemplo, às vezes você
tira alguém da sua vida, briga com algum amigo que não está na mesma vibração que você, ou se afasta, e a pessoa fala, você com esse pensamento vai ficar sozinho, né? Não sei o quê. Por exemplo, eu sigo pouquíssimas pessoas no meu Instagram. Eu uso o Instagram mesmo para divulgar os meus serviços, né? E, e trazer o caráter do meu canal aqui, escrever e viver, ou seja, minhas vivências com o meu trabalho, por aí vai. E tem pessoas ali que eu não sigo mesmo. E isso é um posicionamento meu, mas já ouvi esse tipo de coisa, você não quer me seguir, não sei o que, não, não vou seguir. Eu, né, eu me conheço, eu sei o que eu quero tirar dali. E às vezes até amigo, né? Eu não, eu uso o Instagram mesmo, pessoal, para divulgar os meus serviços. Ou algumas pessoas, eu interajo com algumas pessoas mais pelo Instagram do que pelo WhatsApp ou do que pelo Facebook. E na minha cabeça isso funciona desse jeito. As pessoas que eu interajo mais pelo Instagram ficam ali, as que eu interajo mais pelo Facebook ficam ali, eu não vejo problema nenhum nisso. Né? E quem vê um problema nisso aí não está entendendo né, o que eu quero dizer com isso. Então, você não precisa ter medo de ficar sozinho e de ouvir esses controladores sociais, porque eles só vão impedir o seu desenvolvimento. E você veio ao mundo sozinho, vai sair dele sozinho, e quase tudo que você faz é sozinho. Se você ficar dependendo das pessoas ou ter medo de disso, né, de estar consigo mesmo, você não vai fazer nada. E as pessoas sabem disso. O inconsciente social tem noção plena disso. E tem muita gente que sabe disso e que usa disso para dominar as outras pessoas. E você precisa tomar muito cuidado, porque se você não se impor, você vai ser tomado pelo outro. Você vai ser levado nesse movimento aí da banalização e vai ouvir isso em troca. Se você tentar se expressar, sair disso, né? Vai ficar sozinho. Então, se você está num relacionamento que te faz mal, numa relação tóxica, ou em alguma coisa que você simplesmente não queira para sua vida, é seu direito escolher, você simplesmente pode dizer não e não trazer isso para sua vida e não há um problema, não há problema algum nisso. Sozinho você nunca estará, você sempre terá a si mesmo se conhecer, né? E e a sociedade está ali na realidade. Então, quando você vai comprar um pão, o padeiro está ali na padaria, as outras pessoas estão nos seus devidos lugares, você vai interagir com essas pessoas. Então, você vai ter que sair para conversar, né, vai ter um mínimo de diálogo ali, né? Você não precisa ser amigo de todo mundo e não ter amizade de todo mundo não deve ser visto como algo negativo de solidão. Eu acho que essa palavra ela é muito infeliz. Ela foi construída numa ideia muito infeliz de controle social, né? E ela dificulta o entendimento da gente mesmo a respeito do que a gente é e do que a gente deveria fazer na sociedade. Ela tira o poder, eu acho, que a gente deveria colocar nas nossas próprias mãos e não coloca por limitação dos outros, né? E quando a gente tem medo tanto do outro, na verdade, a gente tem medo da gente mesmo. Eu não estou falando, trazendo essa concepção de concentração em si mesmo, uma perspectiva tão individualista e egocêntrica, né? Mas numa perspectiva de entender a importância do seu poder também. E também da sociedade. Eu tento colocar isso em equilíbrio, pessoal. A importância do outro. Eu sempre digo aqui no canal da importância do outro, que a gente se constitui sujeito pelo outro, mas é importante esse olhar para dentro de si mesmo. E esse olhar para dentro de si mesmo, ele deve vigorar mais, dominar mais do que para o outro. Então você deve estar mais atento às suas questões internas do que às questões de quem está à sua volta, porque você é o criador da sua própria realidade e a realidade está em você e não fora de você. E depois que você morre, gente, a realidade continua, né? Você ainda pode, pela sua energia, pela sua história,
né, trazer algumas mudanças. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a sua percepção, você é o condutor da sua própria energia no mundo, né? Então você não deve pôr essa energia completamente no outro. Isso em todas as esferas da sua vida, porque isso é tirar o seu próprio poder. Isso não é ensinado pra gente, a gente não é levado a refletir sobre isso. Quando a gente fala sobre isso, o pessoal vem, conversa de autoajuda, não sei o quê. E é uma conversa que faz sentido. Eu nunca dei muito ouvido a esse tipo de discussão até eu começar a viajar sozinho e me descobrir sozinho. Afinal, eu estava em outra cultura, não tinha amigos, não tinha tanto conhecimento da outra cultura e tive que olhar para mim mesmo. E foi maravilhoso, foi uma descoberta muito grande. Viajar sozinho é muito bom, né? Você fica mais tranquilo para ir para onde você quiser, para fazer o que você quiser, e você precisa de uma conexão com você mesmo, né? Viajar sozinho me trouxe uma percepção e uma ligação comigo mesmo muito grande. Estar sozinho é falta de conexão com você. A partir do momento que você consegue estabelecer essas conexões, você vai ver isso de uma outra maneira. E aí a gente vai chegando para a concepção de solitude, né? Solidão é mais esse aspecto negativo de estar sozinho por uma invisibilidade, muitas vezes social, de compreender você mesmo, né? Anteriormente, há muitos séculos atrás, as sociedades elas eram estruturadas, não havia essa noção do outro como há hoje. Isso tudo tem a ver com dominação e poder. Não era dado, era muito, todo mundo era muito limitado em si pelo Estado, pelo outro, por tudo. Então, qualquer coisa ali, você perdia a orelha era cortada, você era torturado, né? Você não tinha voz para nada, né? Você era um pedacinho do todo. Você, como indivíduo, não tinha muita voz. Com o individualismo, né, as mudanças sociais, o próprio capitalismo, as coisas foram mudando nesse sentido. Então, e hoje há, e isso foi trazido para a lei, para tudo, para a dinâmica social, uma percepção maior sobre o indivíduo. É claro que às vezes numa perspectiva até negativa, numa perspectiva muito egocêntrica de esquecer desse outro, é o que eu estou dizendo aí da balança desse equilíbrio. Mas você sempre deve lembrar que você é o condutor de tudo. Viver em tantos países, pessoal, me trouxe uma percepção, principalmente em relação à cultura brasileira, disso. Não há espaço no Brasil para a gente se desenvolver como a gente deveria. E isso gera muitos conflitos sociais, isso gera muitos problemas na nossa sociedade. Eu acho que muito tem a ver com isso, que é um dos nossos problemas, né? Com essa perspectiva cultural. O próprio jeitinho brasileiro tem um pouco a ver com isso. A separação do seu espaço do espaço do outro, né? E, e a compreensão de si mesmo, né? O olhar para dentro de si mesmo e esse despertar para solitude, para compreensão da tranquilidade, da paz em estar sozinho, em não depender ou colocar o seu poder desesperadamente sobre outro. Aquela coisa ali, você passou um fim de semana ali sem sair, você não vai ficar louco por isso e sair ligando para todo mundo. Se as coisas não aconteceram, às vezes você pode estar forçando a coisa. Se as coisas não aconteceram naturalmente, não acontecem naturalmente, aproveita o seu espaço consigo mesmo. Isso não significa se isolar do mundo, né? Você tem que desenvolver esse espaço. Ele é necessário para que você atraia outras pessoas e as pessoas certas. Porque se você só se lança o tempo inteiro em colocar sua energia com o outro, você vai atrair qualquer um. E você também nunca vai entender o que está acontecendo, né? Se qualquer um, né? Se você é só um produto, você é só alguém ali, mais um na multidão, se você não tem poder nenhum,
né? Nada mais importa e você só é um fluxo ali que vai, né, como um rio que está indo ali, e é isso aí, né? Esse tipo de reflexão, ele é, ela é muito interessante. Eu ouvia essas coisas no Brasil, né? Não me conhecia, acho que tanto, quando eu saí do Brasil, e eu aprendi muito isso. A melhor coisa que eu fiz, pessoal, foi ter passado esses últimos 5 anos viajando o mundo inteiro e ter compreendido quem eu sou. Isso me trouxe muito mais segurança, isso me trouxe, por exemplo, muito mais conhecimento sobre mim. E o limite entre eu e o outro, e quando o outro não tem espaço nenhum aqui na minha vida, e quem são esses outros que eu quero trazer para a minha vida. Então hoje eu seleciono muito bem as pessoas que eu quero na minha vida, né? Eu analiso o que elas dizem para mim bastante. Vocês também devem fazer isso. E eu não tenho medo de estar comigo mesmo, porque eu criei conexão e entre mim, desculpa, e o mundo inteiro, entre as várias cidades do mundo inteiro. Então eu vou para Croácia, eu vou para Tailândia, eu vou para vários lugares, para várias cidades e a partir dessa solitude naquele momento, eu acabei atraindo pessoas, amigos e construí ali algumas coisas, né? Então isso me trouxe confiança para lidar comigo mesmo e caminhar nesta vida sem problema, sem achar que isso me faz pensar na minha família, mesmo estando longe deles, me faz pensar no momento que eu não os terei ao meu lado, por exemplo, em a saber entender quem eu sou, porque todo mundo deveria pensar sobre essas coisas depois que você e depois que a sua família ir embora. Como que você se sustentará no mundo? Aí se o seu parceiro, seu companheiro, o amor da sua vida, sei lá, morrer. E se, né, o seu namorado aí, que você coloca toda a sua namorada, a sua energia na mão, né? Você coloca você inteiro ali na mão dele. Se ele te trai algum dia, você não for uma pessoa poligâmica, né? Ou se você for traído por um amigo, e aí, o que que sobrará de você? Se você não se conhecer, não se colocar nesse lugar da solitude, ou seja, de perceber o estar sozinho de uma maneira positiva, você não vai conseguir ou vai ter dificuldades para poder caminhar. Esse momento de estar sozinho não é ruim, é um momento de paz e você deve saber aproveitar esse momento, a ir no cinema sozinho, a estar em casa tranquilo, sozinho, com você mesmo, e tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso, né? E saber entender que muitas vezes essa sua vontade de querer estar o tempo inteiro com o outro e deixando espaço demais para o outro é uma maneira que você mesmo está se sabotando e impedindo o seu próprio desenvolvimento. E isso não é uma coisa só do conhecimento interno, isso é uma coisa de transformação, despertar que o mundo tem ocorrido nos últimos anos. As pessoas falam muito sobre isso, sobre energia, sobre essa coisa do poder de você mesmo, né? De todas essas coisas. Isso está muito em voga hoje. E eu acho isso positivo. E é por isso que eu trouxe isso aqui para o canal, essa reflexão da importância, né? A sua importância, o saber diferenciar o que é solidão e o que é solitude. A saber usufruir dos momentos com você mesmo e a tirar proveito disso, a criar conexão com você mesmo. Você não necessariamente precisa estar viajando, como eu me despertei nisso, viajando, porque aí você viajando, você está ali meio isolado, sozinho. Aí não tem para onde correr. Mas eu precisei disso para eu ter essa percepção, mas você não necessariamente precisa disso. Você pode se isolar
no seu próprio lugar. É claro que as pessoas vão começar a falar, a família vai começar a reclamar, os amigos, mas muita gente vai se distanciar, e que eles se distanciem, que eles, né? Você não deve colocar a sua energia na mão do outro. E quem não entende isso, né, quem não tem a maturidade para entender isso, também, talvez não seja o momento ou a melhor conexão na sua vida. Talvez você deva procurar por pessoas que estejam nessa mesma vibração e se conectem com você nesse mesmo sentido. Quando você tiver uma percepção nesse sentido, vocês vão ver, pessoal, que muita coisa vai mudar. E que muita coisa nem é necessária, né? E que se elas têm de ir, pode deixar, né? Que você não precisa delas, porque você tem a você mesmo. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.